Olá, amigos e amigas, estamos iniciando a nossa Economia e Desenvolvimento desta semana. Estamos aí praticamente no final do mês de setembro, a gravação é do meio da semana, e vamos ter aí em outubro as eleições para presidente, congresso, assembleias, governadores, enfim. E a gente sabe que tem as limitações eleitorais e tal, da legislação, mas de qualquer maneira é bom sempre alertar vocês aquilo que a OAB tem feito, ou seja, a OAB tem uma campanha aí que diz vote consciente. O que é votar consciente hoje no Brasil? É votar contra o sistema que até agora só deu o ruim para o Brasil. O sistema que só nos levou para o buraco e poderá nos levar cada vez um buraco mais fundo ainda. E votar contra o sistema é votar naquela pessoa que não tem tanto compromisso, né, com o sistema atual. Corrupto, mau caráter, que está nos levando para a pobreza absoluta, está querendo nos copiar a Venezuela, um sistema que só tem corruptos, né, que tem seus principais próceres do sistema estão presos, outros ainda não estão presos, mas vão estar presos, e outros são denunciados e vão ser condenados. Quer dizer, essa é a grande escolha que nós temos, porque a grande revolução, a questão da economia, a gente resolve, a questão econômica se resolve. Um bom ministro da Fazenda, uma boa orientação econômica, tu resolve a economia. Agora, a ética e a moral tem que romper com alguma coisa forte. Não pode, não, porque não, não. Este é o momento do Brasil romper com essa corrupção sistêmica que se estabeleceu no Brasil, principalmente a partir de 2003, não esqueçam. Bom, vamos ao espaço inicial sobre contabilidade, no nosso espaço que já está assim agora hoje já bastante qualificado e muito esperado aqui no Economia e Desenvolvimento, que é o Conversando sobre Contabilidade. E para falar nesse Conversando sobre Contabilidade, Sérgio Figueiredo Moraes. Sérgio, prazer em tê-lo aqui no programa novamente, né? E parabéns aí, realmente, cada semana eu recebo muitas manifestações. Como tem gente envolvida na área de contabilidade que vê o programa e, sobretudo, se nutre do conhecimento, das orientações, das informações que são passadas aqui pelo pessoal que que está ocupando esse espaço do Conversando sobre Contabilidade. E hoje, Sérgio, nós vamos conversar sobre o DIRT. O que é o DIRT? O DITR, né? Ele é, no caso, a declaração do Imposto Territorial Rural. Sim. E no caso, quem é que está obrigado, né, digamos, à entrega do DITR, né? Está obrigado à entrega do ITR toda pessoa física ou jurídica que foi proprietária de alguma área rural, né? Quer seja, ou que tenha, não seja proprietária, mas que tenha o domínio a qualquer título, né? Então, ela está obrigada à entrega desse DITR. Também está obrigada à entrega do DITR aquela empresa que também, a partir de 1º de janeiro de 2018, até a data da data efetiva da entrega da declaração, tenha, de alguma forma, perdido a posse desse imóvel. Porque, às vezes, eu me lembro que Porto Alegre, às vezes, transformou uma área urbana em rural, depois voltou. Quer dizer, então, isso muda muito, né? Determinadas cidades podem fazer isso, né? Dependendo, sei lá, das circunstâncias. Existe mais ou menos tem algumas regiões que eu vou citar depois, mais adiante, né? Que estabelece quais são as regras, né? Digamos assim, qual é caracterizar como área, rural ou urbana. Qual é a área efetiva, né? Perfeito. Então, é certo que a cidade, conforme ela vai se expandindo, ela vai avançando. Então, vai ocupando o espaço rural. Exato. E tornando urbano, né? Exatamente. Bom, mas é claro que toda a formulação de acerto com a Receita Federal, ela tem certas regras. Tem pessoas que são isentas, outras pagam mais, menos e tal. Quem é que é isento do DITR? Bom, isentos de ITR são aquelas áreas, né, que estão consideradas como pequena área rural, né? Então, que é considerado essa pequena área rural, tem limitações, conforme a região tem uma quantidade estabelecida, né? Também toda aquela área que foi, de alguma forma, feita a reforma agrária e foi reconhecido oficialmente que houve um assentamento, né? Essa também é isenta. E também aquelas áreas remanescentes de quilombo, né? Então, de descendentes de quilombo, né? Que então, se for explorada particular ou em conjunto, né, com essas pessoas, né, aquelas áreas reconhecidamente de quilombo, né? Então, elas também são consideradas áreas isentas. Serão as imune, né? O que é a diferença? Isenta ou imune?
Qual é que é a área imune ao DITR? Tá, a área imune seriam todas aquelas, também considerada essa área de pequena área... gleba rural, né? Gleba rural, como também todos os bens pertencentes, por exemplo, aos órgãos públicos, né? Então, que seria, digamos, dos municípios, do Estado, do Distrito Federal, né? Então, essas são consideradas áreas imunes. Sim. Né? Também é considerada área imune aquele imóvel rural de instituições educacionais e assistenciais, né? Desde que esta atividade, no caso, seja vinculada, digamos, seja comum à atividade desenvolvida. Né? Então, uma coisa meio cooperativada, né? É uma espécie de cooperativa, uma coisa comum, não é isso? Por exemplo, mais ou menos isso. Tem uma instituição educacional, né? Ela também tem uma área rural. Se ela for explorar aquela área rural para o fim próprio dela que ela se destina, né? Então ela é considerada imune. Por exemplo, assim, essa entidade educacional, ela usa aquela área rural para pegar alimentos, verduras, frutas e tal, para que os alunos possam usufruir disso. Aí ela se enquadra nesse esquema. É o caso, por exemplo, digamos, um colégio marista, que tem os seus internos e tudo mais e tal, né, que estão se preparando para isso. Se ela utilizar essa área rural com essa finalidade, né, sim. então ela vai estar isenta também. E existe, assim, claro que nós aqui, normalmente, a gente quando é para receber alguma coisa, a gente vai no primeiro dia. Quando é para pagar, é o último dia. E olha lá, tem muita gente que atrasa, né? Pagamento de tributos, enfim, essas coisas todas. No caso do DITR, existe multa por atraso no pagamento? Sim, na verdade, primeiro tem uma multa pela falta de entrega dessa declaração. E a multa é 1% a cada mês que se passar da entrega, ou fração de mês, né? Então, a pessoa levou 20 meses para fazer a declaração, vai pagar 20% sobre o imposto devido. Não é cumulativo. Somado, né? É somado, né? Então, no caso, e também isso não prejudica o imposto devido, né? Porque se tu apresentou a declaração e tem um imposto a pagar, tu vai ter que pagar pela entrega fora do prazo e vai ter que também pagar com multas de juros o imposto devido se ele não foi pago parcial ou totalmente. Sérgio, naturalmente muitos nossos telespectadores, não só aqui, mas no interior do estado, estão nessa condição, ou seja, eles têm propriedade rural, urbana, moram na cidade, e têm uma propriedade rural, na área rural da cidade, e estão enquadrados nessa questão do DITR. Algumas considerações finais para esclarecimento dessas pessoas? Sim. Na verdade, é o seguinte, também era importante salientar o fato do que é considerado pequena área rural, no caso, né? O primeiro item é o seguinte, seriam 100 hectares se esse bem estiver localizado lá na Amazônia Ocidental, ou então, no caso também da região do Mato Grossense, né? No caso ali é considerado como atividade, são 100 hectares, né? Já, por exemplo, 50 hectares seria considerado aquele no polígono das secas e, ao mesmo tempo, também na Amazônia Oriental. E 30 hectares é considerado em qualquer outro município do Brasil, né? Então, existe esse escalonamento. Porque 30 hectares aqui no Rio Grande do Sul é uma situação, imagina, 30 hectares na Amazônia não é nada. Não é nada, é verdade. Né? Então, isso é que caracteriza, então, a pequena área rural. São as condições exigidas para esse enquadramento, né? Isso, mas tem um detalhe, concluindo a pergunta que tu fizeste. Só é, digamos assim, isento a pessoa do pagamento do ITR ou da entrega da declaração se ele estiver enquadrado dentro dessas limitações de área, mas também que ele não possua nenhum outro bem rural também e também urbano. Então, ele tem que ter um único bem. Um bem rural e um bem urbano. Não. Se ele tiver um bem urbano, ele já não vai ser isento do ITR. Sim. Né? Então, ele só vai ser isento do ITR da área que ele tem rural, se porventura ele não tiver mais nenhum bem rural e nenhum outro bem urbano. Tá certo. Né? Então, esta é a condição e que ele mesmo explore ela. Né? Ele não pode, por exemplo, ter
digamos assim, explorar ter arrendamento, explorar também em parceria, não pode. Ele tem que efetivamente ser o único explorador. Essa é a condição dele poder ser isento. Sérgio Moraes, obrigado pela tua presença aqui no nosso espaço. Pois não. Conversando sobre contabilidade. Bom, agora no Economia e Desenvolvimento, o comentário de Luiz Braz, que sempre traz uma novidade para nós, né, Braz? Pois bem, meu amigo Silvio Lopes, nós estamos falando aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Mas que momento esse que nós estamos vivendo na política brasileira? É claro que a gente vê que existe um acirramento entre duas campanhas e estas duas campanhas eu acredito que vão fazer o segundo turno. Pelo menos tudo indica que isso vai acontecer. É, de um lado, o PT com Haddad e, outro lado, o Bolsonaro, não é? Com o PSL, mas ele não está nem aí para o PSL. O partido é o que menos importa para ele. O que está, na verdade, fazendo com que o Bolsonaro esteja na liderança desta corrida presidencial é exatamente o seu nome, é o seu projeto, é aquela esperança que alguns brasileiros têm de mudar, não é? Esse negócio que está na esquerda há muito tempo para a direita. Mas, não é? Isso vai ser decidido nestas eleições. Agora, o que não dá para engolir é o que fez a Polícia Federal, que, olha, tem todo o meu respeito. A Polícia Federal tem tido um trabalho fantástico até aqui, não é? Pelo menos com todas as investigações, o trabalho que foi realizado até aqui. Só que se sabe, ou pelo menos se comenta muito, que lá na Polícia Federal existem dois lados. Existe um lado da Polícia Federal que é PT, e tem um lado da Polícia Federal que é PSDB. Então, quando os confrontos se dão entre PT e PSDB, a Polícia Federal fica assim dividida. Só que desta vez não é assim. A Polícia Federal está unida contra um candidato, pelo menos é o que a gente tira do que está acontecendo. Porque não dá para engolir que, de repente, naquela tentativa de assassinato, não é? Praticada pelo Adélio contra o candidato Bolsonaro, que a Polícia Federal chegue à conclusão de que o Adélio agiu sozinho. Ah, não, meu Deus do céu. É claro que o Adélio não agiu sozinho. Tanto não agiu sozinho que imediatamente foram nomeados 3 advogados de uma das bancas mais importantes de Minas Gerais para defender o Adélio. Olha, qual é criminoso? Qual é a pessoa que no Brasil inteiro tem 3 advogados de uma hora para outra para defendê-lo nos tribunais? Ah, não existe isso. Mas naquele caso da tentativa de assassinato contra o Bolsonaro, existiu. Mas, apesar disso, a Polícia Federal chegou à conclusão de que o senhor Adélio, alguém que ficou 15 dias numa pensão esperando que o Bolsonaro fosse lá fazer um discurso, não é? Para depois tentar assassiná-lo, que essa pessoa agiu absolutamente sozinho. Ah, não foi, não é? E a Polícia Federal, tão competente, tão eficiente, tem mostrado realmente grandes serviços, mas desta feita realmente ficou devendo para todos nós brasileiros. E eu espero ainda que ela reverta esta sua posição, porque tudo pode acontecer, não é? Mas vocês são muito capazes para fazer uma investigação para chegar realmente até essa quadrilha, não é? Que colocou esse Adélio lá no local para fazer o assassinato, né? Ou tentar, pelo menos, assassinar o Bolsonaro. Mas, gente, isso é nível nacional que eu estou falando. Agora, nível local, eu tenho que aplaudir a decisão que foi tomada pelo prefeito municipal, o senhor Marquesan, porque, não tendo mais o que fazer, ele resolveu retirar de pauta aquele projeto que aumentava o IPTU. As pessoas dizem assim, não, o IPTU vai aumentar apenas para algumas pessoas e não para todas, mas vai sobrecarregar imensamente a classe média. E a classe média, nesse país, já está extremamente sofrida. Não merece mais, não é? É isso aí, meu amigo Silvio Lopes, um grande abraço para você e até o próximo programa, se Deus quiser.
Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Silvio, a pequena Alice, que pensava estar no País das Maravilhas, alegre em seu vestidinho de mini, com que brincara em seu aniversário de 1 aninho, não teve o direito de abrir os presentes. A pequena Minnie foi brutalmente assassinada por marginais cuja ética do bandido, no sentido de poupar crianças, há muito tempo foi abandonada. Mas aprendamos com a desgraça. Faltando 1 semana para as eleições, precisamos pensar que país queremos para os nossos filhos. Sim, tudo que acontecer no Brasil, a partir da escolha de outubro, é responsabilidade nossa. O assassinato de Alice, assim como a humilhação sofrida pelo professor Tiago do Rio de Janeiro, bem como a morte do menino de 5 anos por bala perdida no dia 1º no Espírito Santo, encontram em nós, eleitores, uma parcela de responsabilidade. Há anos estamos elegendo mais do mesmo, sufragando o discurso da vitimização do bandido e do oferecimento de vantagens à marginalia. Estamos tomando decisões eleitorais sem pensar no conjunto social, escolhendo aqueles que pontualmente oferecem maiores vantagens à minha condição social, aos meus interesses, à minha categoria profissional, sem pensar no Brasil, num egoísmo autofágico do cada um por si, que nos levará à bancarrota. A violência se tornou epidemia no Brasil, a desgraçar vidas. E quem mais sofre é a população humilde. Pois, não desmerecendo o sofrimento das vítimas da classe média e alta, estas ainda conseguem se proteger um pouco nos automóveis, nos condomínios, na segurança privada. Mas o operário, a doméstica, os estudantes e todos que precisam pegar um ônibus não sabem se chegarão em casa, ou os que residem em comunidades da periferia não sabem se permanecerão vivos, reféns que estão de seus vizinhos traficantes. Além do aumento vertiginoso dos crimes comuns, ainda temos o crescimento dos crimes temáticos. O assassinato de homossexuais entre 2008 e 2014 cresceu de forma progressiva e até 2017 chegou a triplicar, sendo as regiões Norte e Centro-Oeste onde mais incidem e São Paulo, o estado com o maior número. Todavia, apesar do discurso politicamente correto aos ouvidos da plateia desavisada, cuja falsidade se atesta numa piadinha desrespeitosa de um ex-presidente em Pelotas, 70% dos casos de homicídios contra gays de 2006 para cá ficaram impunes. A proteção e a valorização é só no discurso. Da mesma forma, em relação às mulheres, cujos crimes entre 2006 e 2014 aumentaram em mais de 10% e de lá para cá se estabilizaram. Nunca as mulheres foram tão agredidas no Brasil como nos últimos anos. Sendo assim, cidadãos, pensem bem em quem vão eleger, pois hoje, além da recuperação da educação que se deteriorou nos últimos 20 anos, a urgência é recuperarmos nosso direito de andar na rua, independentemente de nossa situação social, financeira ou sexual. Os assassinos, estupradores e assaltantes nunca estiveram tão à vontade como nos últimos 15 anos. Chega de sermos coniventes com o passar a mão na cabeça do bandido. O Estado tem que cumprir o seu papel. O comando não pode vir das organizações criminosas. As rédeas do Brasil têm que estar nas nossas mãos, através de fortes e honestos representantes. Vamos mudar nosso país e permitir que as Alices possam abrir seus presentes. Muito obrigada.
Bom, o Economia e Desenvolvimento está aqui com o Dr. Carlos Biderman, consultor empresarial, viaja todo o Brasil, vai para fora do Brasil, quer dizer, é uma autoridade no assunto que ele trata, que é a questão da consultoria das nossas empresas, e também, além de tudo, ele é um gremista. Então, sobre isso, no final do programa, nós vamos conversar, da entrevista, vamos conversar sobre o Grêmio porto-alegrense. Mas, Dr. Carlos Biderman, o senhor tem uma experiência na área de liderança empresarial, acompanha todo o desenvolvimento do Brasil desde lá da década de 60, 70, como eu, né? Como é que está lhe parecendo? Nós estamos já antevéspera de um processo eleitoral e nunca o Brasil esteve tão polarizado, de um lado e de outro. Isto é bom para o Brasil? Obrigado pela presença aqui no programa. Boa. Prazer falar contigo, Silvio, amigos da Economia e Negócios. Não, essa é uma pergunta difícil, né, Silvio? O Brasil já vem polarizado há muito tempo, acho que desde a primeira eleição, lembro Collor com Lula, né, já houve uma polarização. Então, o Brasil vem polarizado, PT, PSDB, agora que a polarização é um pouco diferente, são outros partidos, mas os conceitos não são muito diferentes. Não sei se é bom, Silvio, eu acho que se houvessem 3 opções, se houvesse uma opção talvez de centro, teria-se mais liberdade, vamos dizer, não é de liberdade de escolha, que essa liberdade existe e o povo é que está, vamos dizer assim, fazendo essa polarização, não são os candidatos, que há inúmeros candidatos com diversas correntes de pensamento. Eu, particularmente, gosto muito da proposta do Amoedo, né, do Partido Novo, que é um partido com quem eu me identifico, com as ideias liberais, que tem uma proposta muito inteligente, porém não tem apelo popular, infelizmente. Então, a polarização é natural, isso é decorrente também um pouco do processo de pesquisas, né? Acho que se não houvesse pesquisas, não estou dizendo que não devam haver, mas se não houvesse pesquisas, a gente teria certamente uma pluralidade completamente diferente de votos, especialmente no primeiro turno. Mas como as pesquisas elas são salutares, é bom que elas existam, né? Faz parte do processo democrático, isso leva a uma tendência de união de forças para evitar que o outro ganhe, tá certo? Até o Grenal, tá certo? O que eu puder fazer para o Inter não ganhar, eu vou fazer. O que os colorados puderem fazer para o Grêmio não ganhar, vão fazer. Então, essa polarização é natural e não sei se ela é boa ou não, talvez não. Se fosse responder, marcar uma cruzinha, eu diria que não. Mas eu acho que esse é o cenário que nós vivemos e, infelizmente, temos que enfrentar essa situação. E eu acho, evidentemente, minha opinião é essa, né? Acho que tudo que pudesse fazer para evitar o continuismo vamos dizer assim, do processo de socialização do país, não de que não se devam dar benefícios sociais, não é isso, mas de tendência socialista que o Brasil vem tendo há muitos anos, desde o PSDB, passando por um período trágico com Lula e Dilma. Então, se a gente puder interromper esse processo, é muito salutar. Eu acho que é bom para o país, é bom para toda a população brasileira, é bom para a sociedade e bom para a inserção do Brasil no mundo dos negócios novamente, né, Silvio? Na verdade, Carlos, essa questão da dicotomia, da polarização toda, ela está centrada muito na realidade brasileira, né? O Brasil, por exemplo, é um dos países campeões mundiais da concentração de rendas. Eu estava lendo nessa semana ainda o último dado do IBGE sobre os pobres do Brasil. Quem está abaixo da linha de pobreza no Brasil, que eram 53 milhões quando o Lula assumiu, permanecem em 52, um pouquinho menos, 52 milhões. Ou seja, essa socialização de que tu falas e que o PT tenta implantar e implementar no Brasil, ela não deu resultado. Por quê? Porque se deixou de ver o outro lado, o lado da produção, o lado do capitalista, né? A China, por exemplo, que é uma ditadura, né? Ela optou no regime político da ditadura, o totalitarismo, a tirania, mas do ponto de vista para sustentar a sua sociedade, o que ela faz? Economia de mercado. Nós podemos até discutir a questão da economia de mercado chinesa, mas ela basicamente é o capitalismo. Mas como é que tu vê assim este processo eleitoral, o que se pode fazer, digamos, para evitar que nós tenhamos esse continuismo? E será que a população tem o discernimento eleitoral de perceber essas coisas? Eu acho que não, Silvio. Infelizmente não. Alguns têm, mas muitos não. Quando se discute a questão da homofobia, a questão de identidade de gênero, e essas passam a ser questões centrais da discussão, independentemente de um candidato ter uma tendência para cá ou para lá, eu acho que existe muito dogma em relação a isso. Não tenho convicção de que o Bolsonaro, por exemplo, tenha esse posicionamento tão claro. Pelo contrário, acho que ele vai, mesmo que ele tem pouquíssima influência sobre essas questões, são questões que estão sendo discutidas na sociedade, quer não, são temas de momento, mas não são temas relevantes para a disputa presidencial. Os temas são outros. A economia brasileira, a situação do país em termos de investimentos, geração de investimentos, toda a questão de política monetária, todas essas questões são muito mais relevantes que essas questões subjacentes, que são importantes, mas são uma discussão da sociedade, não são uma discussão de política governamental. Então, à medida que há discussão
passa a ser essa, é porque a sociedade não está pronta para uma discussão real, concreta, do que são os pontos que efetivamente interessam à sociedade brasileira e como um novo governante que nós vamos eleger no final desse ano possa efetivamente mudar o estado de coisas que está aí, passando por uma economia de mercado, uma economia mais livre, onde o país possa realmente gerar riqueza e usufruir dessa riqueza que está sendo gerada. Tá certo? Carlos, falaste muito bem quando se fala em um outro projeto para o Brasil que saia desse mesmismo que aconteceu de 15, 20 anos para cá, praticamente, mas as pessoas muitas vezes não percebem isso, que, na verdade, nós patinamos nessa questão social. Quer dizer, enquanto você não resolver as questões básicas da economia, você não pode resolver o problema social. O social se resolve a partir do econômico. Eu me lembro que lá no governo Sarney, se criou aquele slogan, aquela marca registrada do governo Sarney, tudo pelo social. O que aconteceu de lá para cá? Não aconteceu absolutamente nada de fazer com que houvesse uma sustentabilidade do social. Pelo contrário, ele declinou, porque se tu não resolver as questões básicas, como tu falaste, da economia, né, incentivo a novos investimentos, atração de capital, prestigiamento do empresariado e não endemonização do empresário. Quer dizer, toda essa reforma previdenciária, reforma fiscal, reforma do trabalho, trabalhista, quer dizer, enquanto isso... Exatamente, esse é o ponto. Ou seja, se não houver liberdade econômica, se não houver liberdade de empreender, se não deixar que as pessoas sejam livres para trabalhar, usufruir do fruto do seu trabalho, se não reduzir a carga tributária, esse é o caminho do sucesso, esse é o caminho da geração de riqueza, onde todos vão ganhar com esse processo. Dificilmente, isso não acontece da concentração de riqueza acontecer em países livres. A concentração de riqueza aparece nos países não livres. Quanto mais livre a economia, quanto mais livre a sociedade, mais riqueza ela gera, mais ricas são as pessoas. Os próprios países nórdicos do norte da Europa tiveram esse processo, foram uma tendência socialista por um tempo, mas perceberam que aquele modelo se esgotou. Eram países ricos, podiam distribuir aquela riqueza de alguma forma, gerando benefícios sociais muitas vezes impagáveis, e reverteram esse processo. Então, isso tem acontecido no mundo inteiro. Então, quanto mais livre é o país, quanto mais livre a sociedade, quanto mais economia de mercado houver, mais rico é um país. Isso é uma regra sem exceção, Silvio. As pessoas não entendem. Elas imaginam que seja o contrário, que eu possa, enfim, usufruir das benesses de um governo eventual, de uma riqueza eventualmente acumulada, e isso só gera pobreza, Silvio. Então, essa é a questão. Ou seja, nós vamos aceitar a continuidade de um modelo que vem concentrando riqueza na mão de poucos, muitas vezes através de corrupção, onde a sociedade toda se empobrece, como aconteceu nos últimos 15 anos no Brasil, ou nós vamos para um modelo diferente, tentar um modelo diferente. Eu não estou dizendo que a opção Bolsonaro seja necessariamente essa, até porque ele foi intervencionista até muito pouco tempo atrás, está com um discurso um pouco diferente, que a gente não sabe bem qual é, uma grande dúvida, mas na dúvida, eu vou na dúvida, não vou na certeza da continuidade do retrocesso. Carlinhos, vamos deixar um pouquinho para lá esses assuntos aí, porque, na verdade, daqui a pouco vamos ter o processo eleitoral, depois das eleições nós vamos voltar aqui conversar um pouquinho, aí tem uma coisa mais, um projeto mais, digamos assim, mais qualificado e mais concreto para falar do futuro. Bem, mas nós estamos vendo uma semana importante, o Grêmio, nós estamos gravando antes do jogo do Grêmio, mas certamente o Grêmio vai passar pelo Tucumã, e 2-0 lá é uma coisa difícil. O futuro do Grêmio na Copa Libertadores da América e no Campeonato Brasileiro. Olha, Silvio, dificilmente eu acho que o presidente, o próprio Renato, tem falado muito sobre isso. Muito difícil ter sucesso nas duas competições, né? Mas o Grêmio está indo, vamos dizer, aos trancos e barrancos no Campeonato Brasileiro. Chegou até 8 ou 9 pontos da liderança. Hoje estamos, enfim, a 4, 5 pontos, né, da liderança. Então, a possibilidade existe, até porque os times da frente, talvez com exceção do Palmeiras, são times que não têm, vamos dizer assim, com todo respeito ao São Paulo Internacional, são equipes hoje que não têm, vamos dizer assim, uma qualificação tal que possa dizer, não, está aí o campeão brasileiro. O Palmeiras é um pouco diferente, porque o Palmeiras está envolvido em 3 competições importantes, como o Grêmio estava há pouco tempo atrás. Então, não se descarta essa possibilidade. Agora, o Grêmio, evidentemente, está jogando suas fichas na Libertadores da América para ser tetracampeão da Libertadores e ser bicampeão mundial. Acho que essa é a grande proposta do Grêmio. E estamos a 5 jogos, né? Eu digo 5 porque no jogo não está ganho. Tem que jogar o jogo e não pode perder para o Tucumã aqui. Se perder, corremos isso, podemos cair fora. Mas, então, essa Libertadores é completamente diferente das outras. Ou seja, temos 4 grandes equipes nas semifinais, com certeza. Isso vai projetar alguns jogos fantásticos nessa final de Libertadores, projetando assim um final de Libertadores espetacular, com o Palmeiras, com o Boca Juniors, com o River, com o Independente, com o Grêmio. Então, poxa, são equipes de ponta do futebol mundial que vão estar disputando uma Libertadores. Com todo respeito aos anteriores, mas esses são realmente os grandes clubes da América Latina nesse momento, e eles poderem estar nessa final é realmente um momento mágico do futebol sul-americano.
Carlinhos, muito obrigado pela entrevista. Acho sempre importante conversar com o Carlos, não só do aspecto da lado empresarial, lado político, né, da nossa política econômica, mas sobretudo do nosso Grêmio, e eu concordo contigo. Agora, o Grêmio poderá ser o tetracampeão da Libertadores da América, mas o grande campeão da Libertadores da América chama-se Gilmar Mendes. É o maior libertador da América. É verdade, é verdade. A grande preocupação que eu tenho, né, Silvio, concluindo, traduzindo um pouco, a gente vem conversando com amigos, eu acho que o risco desse país, vamos dizer assim, de continuidade do modelo, é efetivamente a gente quebrar dois pilares da independência que o Brasil tem, vamos dizer assim, nas suas relações institucionais, que é o pilar da justiça. Vamos dizer assim, à medida que se jogar por terra o trabalho da Lava Jato e o trabalho que a justiça tem feito nesses últimos anos, e a imprensa, ou seja, se nós perdermos a justiça e perdermos a imprensa no Brasil, realmente nós vamos, assim, aí sim para uma ditadura de esquerda que vai ser muito séria, muito grave e muito perigosa para todos nós. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Economia e Desenvolvimento, obrigado pela audiência que nós temos, muito grande audiência aí no litoral, Capão da Canoa, Atlântida, Xangri-Lá, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Na região metropolitana de Porto Alegre, a partir de Porto Alegre, Cachoeirinha, até a região do Vale dos Sinos, né? E claro, naturalmente, de Porto Alegre. Sindareia construindo o Rio Grande Forte. Bom, estamos recebendo aqui Antônio Carlos Nazi. Nazi, prazer em tê-lo aqui novamente, né? Eu sempre digo, é bom trazer o Nazi toda semana, mas o Nazi é um cara que viaja muito. Tu estivesse agora no Panamá também, né? Viaja muito por aí. No Panamá, o que foi lá agora? Uma reunião da nossa rede de firmas de auditoria e consultoria. Estava o pessoal da América Latina, uma parte da Europa e Estados Unidos. E todo mundo perguntando, né? O que vai se passar com o Brasil, né? Mas primeiro, boa noite aos telespectadores também. Tá. É verdade, né, Nazi? Porque, na verdade, assim, quem viaja como tu, assim... se preocupa com o Brasil. É verdade, né? Porque o Brasil é um país líder da América Latina, né? Então, todos, né? Até eu estava conversando com o pessoal da Espanha, e o pessoal preocupadíssimo, né? Mas vão deixar o ex-presidente preso dirigir o país, quer dizer... A visão que o pessoal tem é essa aí, lamentavelmente. Né? Nós temos um processo eleitoral, né? Claro que nós temos certos limites para... Aqui esse país é coisa muito engraçada. Quer dizer, nas grandes nações, nós não somos ainda, lamentavelmente nós não somos isso, talvez demoremos muito a chegar. A mídia tem liberdade para discutir os assuntos, ainda mais na área política, quando o Brasil está num momento crucial de se afirmar como uma nação ou continuar sendo o que é, né? Um país eternamente do futuro. Então, nós somos proibidos de dizer muitas coisas. Quer dizer, esta é a liberdade que nós temos aqui nesse país, quer dizer, tem que acabar com isso. Nos Estados Unidos, a mídia, os jornalistas têm total liberdade para falar, dizer o que querem. Aliás, fizeram isso com o Donald Trump e o Trump ganhou a eleição também, contra a mídia americana, a partir do New York Times, as grandes redes de televisão, tudo contra o Trump. E o Trump ganhou. Aqui no Brasil pode acontecer a mesma coisa, todo mundo contra um candidato, porque é o candidato que não quer manter o que está acontecendo no Brasil hoje, que é reconstruir o Brasil. E nós, então, é que se chama muita atenção isso, quer dizer, o Brasil querendo agora fazer com que volte um sistema de um partido político, de um segmento da sociedade, que os caras estão tudo preso, denunciado, quem não está preso vai ser preso. É complicado explicar isso, né? É muito explicado. O pessoal não consegue entender, né? Especialmente quando eu estava lá, foi quando deu essa pesquisa que o Haddad pulou, que o Lula terminou saindo fora, efetivamente, não é?
Então, assustou, porque foi um crescimento muito rápido, né? Embora eu acho que o limite do Haddad é esse aí, não deve passar desse percentual. Agora, é um risco, nós estamos uma eleição, depois nós falar sobre os aspectos econômicos, uma eleição que eu nunca vi no país, tá? O radicalismo tal, que vai ser, no segundo turno, vai ser uma campanha totalmente radical. Deus nos acuda, né? Eu rezo pelo país e espero que a gente tenha a chance de não deixar essa turma voltar, porque quebraram o país. Não apenas roubaram, como quebraram. Eu não sou a favor do Bolsonaro, não morro de amores, acho que foi um deputado medíocre nos 15 anos que ele ficou lá, mas é uma coisa nova, não é? E aí me parece que as pessoas que eu tenho conversado, eu achei que com a Ana Amélia, com o Alckmin, o agronegócio iria se voltar, mas eu conversando com o pessoal do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas, Paraná especialmente, tá? Tanto é que o Alckmin não alcançou nenhuma vantagem, né? Não tirou vantagem disso aí, não é? Então há uma tendência forte desse segmento ir com o Bolsonaro. Agora é uma incógnita, né? Uma incógnita. O PT nós já sabemos o que vai fazer, né? Já vai continuar roubando e vai continuar quebrando o país, porque eles não têm limite, não é? Transformar essa dívida interna aí nos 4 trilhões e 300 bilhões, eu mostrei aqui naquele último programa O Brasil Quebrado, mas está aí, eles não vão ter nenhuma dificuldade de transformar essa dívida em mais 6 trilhões aí, chegar no final do governo a uns 10 trilhões. Ou seja, vão deixar o país mais quebrado ainda. E acho que não consegue fazer isso aí, né? Chegou no limite. Agora, o que o Bolsonaro vai fazer também, também é uma incógnita. Mas o Paulo Guedes a gente conhece, é um cara muito mais acadêmico, ele não é um cara de mercado, como era o Malan, o próprio Mantega, o próprio Meirelles, ultimamente aí. Né? Nós temos, o Paulo é um cara mais acadêmico, mas a gente não sabe o que ele vai fazer, ele não tem experiência eu concordo com o que tu disse, só que tem uma coisa assim, a questão econômica, tu resolve com um camarada centrado, né, com políticas econômicas racionais, alinhadas com o futuro do país, com o que tem que ser feito, com aquilo que está sendo feito no mercado internacional. Agora, o grande trunfo de mudar é mandar para a cadeia mesmo, tirar do governo esses caras que ao longo dos 20 anos estão roubando o país. A corrupção hoje é a grande culpada pelo empobrecimento do país, por falta de saúde, por falta de segurança. Então, se nós tirar esses caras que estão aí, já será um grande trunfo para a economia. Tirar a ladroagem. Agora, é impossível que nós estejamos tentando eleger um partido, um segmento da sociedade, cujo principal prócer está preso, condenado. Vai dirigir o país. E tem mais 5 ou 6 processos ainda que ele vai ser condenado. Então, pelo amor de Deus. Então, eu vejo assim que a questão econômica, tu resolve nessas questões. Sim. Vamos centrar um pouquinho na questão econômica. Né? O que precisa ser feito? Em primeiro lugar, me parece que, alinhando contigo, é a questão do saneamento do Estado. Sim. Quer dizer, ver o Meirelles aí falando, quer dizer, é como se fosse natural você ter um déficit primário de 139 bilhões ou 159 bilhões. Né? Quer dizer, no orçamento é 159 bilhões, parece que tem umas arrecadações essas que baixou um pouquinho. Mas falam como se fosse uma coisa natural, ou seja, coisa normal. Você tem um déficit de 139, 159 bilhões. Quer dizer, não paga nada do juro, não paga nada da dívida, quer dizer, e aumenta a dívida ainda. E acha que está certo, fez uma grande coisa como ministro do Temer. Eu lamento, né? Ainda bem que está lá com 2%, né? Porque isso é uma bobagem total. Acho que quem entrar vai ter que cortar despesa, nós vamos ter que crescer, porque só cortando despesa não se tem esse limite todo para alcançar esses objetivos. Vai ter que se fazer uma política de crescimento. Agora, qual é a vantagem que tem? Eu acho que vai vir mais investimento, tem muito dinheiro no mundo sobrando aí que vai vir para cá.
Agora, se nós reelegermos o Haddad, por exemplo, pelo amor de Deus, não vão ter nem dinheiro vindo, vão ter dinheiro saindo ainda por cima. Sabe que eu li um dado... desinvestimento total. Eu ontem li um dado, que não sei se tu tem conhecimento, mas eu li um dado ontem que não sei qual é, um instituto internacional, acho que o Banco Interamericano. E ele fez uma estatística de, há 10 anos, o fluxo de capital no mundo todo, que anda buscando investimento, era de 12 trilhões. Sim. Ontem não, o ano passado, 2017, chegou a 37 trilhões. Isso significa... Dinheiro com custo baratíssimo. 5 ou 6 vezes mais o PIB brasileiro, mano, que é 6 e poucos trilhões, não é isso? Sim. Quer dizer, tem todo esse dinheiro lá e poderia parte vir para o Brasil. Agora, se nós não arrumar a casa... Tu fala com o pessoal de bancos estrangeiros aí e tal, está todo mundo numa expectativa para ver o que vai acontecer. Né? Agora, tem muito investimento na área, por exemplo, de energia elétrica, que eu trabalho bastante, tem muito investimento vindo, o chinês, mas está tudo parado. Tá? Nos últimos 3, 4 meses, é pouca coisa que se movimentando, esperando o que vai acontecer. Tá? E uma coisa interessante também é que a gente pouco fala nas eleições anteriores, a gente falava muito nas eleições locais aqui no estado. Não se fala mais aqui em eleição do Rio Grande do Sul, é muito pouca polarizado coisa, na questão nacional. Isso é em todos os estados. Né? E eu acho que é uma coisa certa, porque na verdade é o seguinte, dentro do processo federativo que nós temos, nós dependemos muito do governo central. Né? Dependendo de quem nós colocar lá, os estados vão ter ou não vão ter condições de também se desenvolverem, né? Eu acho que é isso aí. E também é um erro de política econômica, essa centralização, porque com isso nós partimos, lá quando o Fernando Henrique saiu, nós tínhamos a receita sobre o PIB era 24%. Hoje é 35%, 36%, 37%, os números variam um pouquinho, depende de quem faz o cálculo. Mas nós pulamos, e se toda essa arrecadação do aumento sobre o PIB de 24% para 35% foi tudo do governo federal. Não teve uma vantagem, a não ser um aumentozinho aqui de ICMS, que o Sartori fez e tal, que fazem um escarcéu, não é nada. Fora que muitas obras que o governo federal faz nas cidades, nos municípios, quem assume para pagar é a prefeitura. Isso é uma tragédia. Então, esse pacto federativo precisa mudar também. Tem que mudar, exatamente. Quer dizer, não é possível mais que um prefeito, para fazer qualquer coisinha, tem que pegar um avião e ir a Brasília, se ajoelhar na frente do deputado, o deputado ir com ele na audiência com o ministro, para tentar arrancar dinheiro que deveria estar vindo já automaticamente. Não? Quer dizer, essa política econômica tem que mudar tudo. Meu entendimento é esse. Tem que mudar tudo. Não? Mexer uma reforma tributária que você tenha um reforço dos estados, uma autonomia maior dos estados. E quando você faz isso no estado, você vai trazer também para a prefeitura, para as prefeituras, não é? essa mudança. Então, nós estamos diante de um quadro de decisão do que nós queremos com esse país. Não é? Que nação que nós queremos construir, né? Porque temos que reconstruir, na verdade. Se nós percorrermos esse erro de entregar para esses bandidos, são bandidos, roubam e ainda quebram o país, por a sua incompetência total. Roubam atualmente e quebram o país sem nos dar esperança no futuro. Então, nós vamos ter 4 anos complicados. Mas eu tenho esperança como brasileiro que a gente vai conseguir reverter isso aí. Nós somos de uma geração que eu, quando eu era guri, comecei a entender um pouco e fui para fazer o curso de economia e tal, né? A gente pensava assim, poxa, e a gente foi criado nisso, o Brasil é um país do futuro. Era um país jovem, já não é tão jovem assim. Daqui a 10, 15 anos vai ser um país velho. E o que nós fizemos isso aí? Entregamos a nação para essa bandidagem, né? E, sobretudo, para esses que estiveram no governo de 15, de 20 anos para trás, tá? Que prometeram fazer isso, e o que fizeram? Inverteram isso. Quer dizer, nos colocaram no caos, no fundo do poço. Será que nós vamos dar a oportunidade para eles nos afundar cada vez mais? Quer dizer, tu tens esperança no futuro do Brasil? Eu tenho. Eu acho que se nós tivermos aí uns 2 governos bons, porque o pessoal fala muito, porque o Plano Real, etc. e tal. O Brasil começou a quebrar com o Fernando Henrique Cardoso, quando a Selic chegou a 24%. O pessoal tem uma ideia, hoje está 6,5%. O pessoal se esquece dessas coisas. Né? Segurar o Plano Real baseado em quê?
baseado no aumento da dívida interna. O Itamar entregou para o seu Fernando Henrique Cardoso uma dívida interna de 70 bilhões. Ele entregou para o seu Lula 600 bilhões, com um juro, com um Selic de 24%. Né? E o seu Lula, em vez de mudar a política econômica, faltava fazer o equilíbrio orçamentário, ter superávit, etc. Não, afundou o país. Achou que a política estava correta. Piorou ainda a política econômica. Com a questão do populismo todo. Né? Foi bancar esses programas sociais sem ter de onde tirar o dinheiro. Um lastro, e sem dar um outro rumo para isso. É muito bonito. Né? Tem coisas que, eu não vou dizer que não foram feitas erradas. Eu sempre dizia que aumento salarial e o salário mínimo para $100, os economistas diziam que era inflacionário. Não é inflacionário. Pode botar $100 que não é, porque esse que vai ganhar $100, ele vai consumir e vai gerar imposto. Né? Ele vai pegar esse aumento e vai consumir. Né? Tanto é verdade que o salário na Alemanha é altíssimo e a Alemanha não tem inflação. Né? Tem a produtividade, tem a capacidade de produzir por um custo competitivo. Agora, o que nós precisamos fazer é uma reforma industrial, uma política industrial de longo prazo para dar garantia para o empresário investir, fazer um plano de investimento. E atrair novos investimentos de fora. Trazer novos investimentos, ter uma política de abertura de mercado. Vai quebrar alguém? Vai quebrar. Mas nós temos que abrir o mercado para começar a comprar coisa mais barata nesse país. Certo. Não é? Então, eu acredito tem futuro. Que tem futuro. O país não tem como não crescer 5%, 6%. Um país como o nosso, eu acho que... É só não errar na urna. Começa por aí. Começa por aí. Nazi, muito obrigado pela tua presença aqui. Um grande abraço. Tá bom. Espero que ainda tenhamos, antes do segundo turno que vamos ter, né? Tua presença mais vezes aqui, porque eu acho importante essa conexão da questão econômica, do que tem que ser feito e aquilo que está sendo estruturado do ponto de vista da política. Obrigado, um grande abraço, até a próxima. Um rápido intervalo, Economia e Desenvolvimento volta já já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. É um prazer muito grande contar com a presença de vocês. Hoje o nosso quadro será a respeito do livro da minha história Meu Nome é Jorge, relacionado ao bullying. Também a abordagem referente à educação domiciliar. A educação domiciliar, que não é uma característica nossa do Brasil, do ensino brasileiro. Sim, estamos tentando importar de outros países, como os Estados Unidos, Canadá, Chile. Por exemplo, a Alemanha não utiliza a educação domiciliar. Por quê? Por que nos Estados Unidos se utiliza a educação domiciliar? Claro, porque eles trabalham mais a parte cognitiva, mais ligado à igreja, né? À crença religiosa. Nesse sentido, até que seria produtivo aqui no Brasil. Mas como iríamos desenvolver as outras inteligências, né? A inteligência linguística, a convivência, a inteligência espacial, a musical e etc. A criança necessita conviver com a diversidade. Bom, muitos alegam que talvez seria por causa do bullying. Olha, o que eu sofri de bullying quando era pequeno,
a minha etapa de escolarização foi muito difícil. Até porque, na minha época, o ensino era tradicional e não era, o foco era o professor, não era o aluno. Hoje é o contrário. Hoje o foco é o aluno e não mais o professor. Então eu sofri muita discriminação, sofri muito bullying, né? Eu andava todo urinado, eu me alimentava mal, eu tentava pegar a merenda dos alunos, eles queriam me bater, eu ia de castigo, né? Ficava de castigo porque eu tinha fome e tentava pegar a merenda dos alunos no intervalo. Então, foi um sacrifício muito grande, ocasionou um trauma muito grande, né? A época de escolarização em mim. Hoje a época é outra, né? Os alunos têm os professores, têm o pai. Eu acho que, para tratar sobre o bullying, nós já estamos tratando sobre esse tema na escola. A escola já está auxiliando. Eu acho que os pais, isso está garantido em lei, pode fazer essa mediação, né? Devem fazer essa mediação, família e a escola. E eu acho fundamental a família, escola e aluno para fazer a mediação. Cidadania. Cidadania, claro, começa em casa, né? Mas eu acho que é fundamental nós começarmos a educar nossas crianças e começarmos também a passar para eles os valores, fazer também que eles respeitem os professores e dar autonomia para o professor. Isso é muito importante, porque quando o aluno enxerga um professor, ele enxerga o futuro, né? Mas os pais têm essa função importantíssima. Eu até quero deixar para vocês uma dica muito importante, né? O livro de Darwin, né? De Paulo Johnson. É uma dica ótima de leitura, né? Retratos, até anotei aqui para dar para vocês, Retratos de um Gênio, que mergulha diretamente na vida, na principal passagem, né? Da vida de Darwin, né? Que mergulha na vida deste cientista britânico. Também eu quero agradecer esse espaço por estar aqui com vocês, aos meus colaboradores, né? O Ponto das Cucas, a Padaria Petisqueira, a Noemi Aluguéis e especialmente aos meus colaboradores porque me patrocinam e colaboram os meus livros, né? De levar a minha trajetória através dos livros para as crianças, para as escolas, para os alunos e transformando, porque o livro é um verdadeiro instrumento para a transformação. E foi assim que eu comecei a minha trajetória e a minha vida, né? Através dos livros, através da leitura e transformando. Tanto que eu fui começar a estudar depois de 20 e poucos anos de idade, fazer faculdade e poder ser um empresário e um escritor. Até o próximo bloco, conto com a presença de vocês. Um beijo no coração de todos. Bom, nós vamos conversar agora com o Rui Simon para encerrar o programa de hoje, desta semana, né, Rui? E, claro, a reforma da Previdência ficou para o ano que vem. Pode ser até que ela entre em pauta agora, não acredito, mas depende do futuro governo, né? A reforma da Previdência que é imprescindível. Com certeza. A tendência é que se faça uma última tentativa ainda esse ano. E por quê? Porque, dependendo das eleições, Silvio, o pessoal que não se reelegeu não tem nada a perder, né? Então, é uma quantidade X que já é direcionada para isso. Segundo, tem um pessoal novo que se elegeu, então eles têm 4 anos pela frente para o pessoal esquecer o que eles fizeram agora. Então, é possível que, a partir de janeiro, ali, esses novos avancem nisso aí. Mas, nesse ano especificamente, tem alguma chance ainda? Então, o que eu quero dizer assim, o pessoal que não se elegeu vai jogar sua última cartada e é possível que apoie essa reforma. Num segundo momento, a gente pensa o seguinte, qual partido não apoiaria? Nenhum. O apoio, desde que não seja ostensivo, ou seja, subjacente, ali por baixo dos panos, todos
Porque qualquer um que venha a levar a presidência vai dar de cara com esse problema no primeiro dia do mandato. Indispensável a reforma. Indispensável. Não tem como, já existem cálculos que, a ser mantida a situação como está, em 2030 não haverá dinheiro para pagar os aposentados. Não haverá dinheiro mesmo. Então, vai ficar um Rio Grande do Sul, uma prefeitura de Porto Alegre, né, parcelamento, etc. E tal. Então, é urgente fazer essa reforma da Previdência e os pontos principais da reforma já se sabe, se comenta abertamente. Seria, um primeiro momento, aumentar o limite da aposentadoria por idade para as mulheres, né? O tempo de serviço para as mulheres também, para equalizar, deixar a mesma coisa que o homem, 35 anos para ambos, e aposentadoria por idade, que passaria de 15 anos para 20. Num primeiro momento se bateria por um prazo de 25 anos, mas a história do bode na sala, claro, você conseguiria para 20 anos, então, a aprovação dessa reforma. Muito bem, então vamos esperar que isso aconteça. Rui, obrigado pela tua presença aqui. Nossa Economia e Desenvolvimento fica aqui nesta semana. Um abraço, bom final de semana para vocês, uma boa semana de trabalho e voltamos na semana que vem.